Revisão onboarding, ele é o processo de gestão de pessoas mais negligenciado. Mais do que o feedback, mais do que melhores práticas de entrevista. Entrevista, pô, você entrevistar, demitir, vou ter que demitir, vou demitir. Agora, onboarding, a maior parte das empresas simplesmente ignora. Isso você precisa ter no seu onboarding. E aí, esses 4 Cs, a gente pode aqui fazer até um paralelo para lembrar. Esse aqui tem a ver com hard e esse aqui tem a ver, esses dois aqui tem a ver com soft. A pessoa precisa chegar e saber qual é a regra do jogo, como é que funcionam os processos, quais são as políticas, regras, procedimentos que a pessoa precisa cumprir. Clarificação, que é do inglês clarification. Clarificação. Aqui, efetivamente, quais são os processos específicos do negócio. Aqui é o processo geral da empresa, né? Então, aqui procedimentos, regras. Aqui ela vai ter informação do mercado, aqui ela vai ter informação do produto. Por aí vai. Então, aí já é mais soft. Tem que entender efetivamente o propósito, valores, sonho, etc. Então, ela precisa estabelecer os seus relacionamentos, socializar, se sentir em casa, dado que ela vai passar mais tempo com as pessoas da empresa do que com a própria família dela. Da companhia, e depois você precisa fazer um onboarding também da área e função. A revisão onboarding, ele é o processo de gestão de pessoas mais negligenciado. Mais do que o feedback, mais do que melhores práticas de entrevista. Que entrevista, pô, você entrevistar, demitir, vou ter que demitir, vou demitir. Agora, onboarding, a maior parte das empresas simplesmente ignora. Mas também quando a pessoa muda de área. Porque quando a pessoa muda de área, ela vai ter novas conexões, ela vai ter que entender de novo como é que a área funciona em geral, ela vai ter que entender quais são os processos de mercado, produto específico da área, quais são as novas regras da área. Então, a gente só fala de onboarding normalmente para quando a pessoa entra, mas quando a pessoa muda de área também. Parte da liderança também, nesse processo. Quando vira líder, né, Vabo? Quando vira líder. Exato. Agora, Vabo, nosso professor de gestão de pessoas. Exatamente, ó. Onboarding é o processo mais negligenciado da liderança. 40% da produtividade e engajamento aumenta se você der uma prioridade para esse processo. 40% do 40%. Demora em média 9 meses para a pessoa decidir se situar, se quer continuar ou não, para ela saber o que está acontecendo. E não é só para quando a pessoa entra. Então é para quando a pessoa entra, quando a pessoa muda de área e quando a pessoa também vira líder pela primeira vez. Beleza, então esse do ponto de vista... E aí você tem que ter a paciência com os líderes atuais para entender que isso é importante, que não dá para já descarregar tudo em cima da pessoa. Onboarding, eu diria que por volta de, sei lá, na primeira semana você pode falar aqui da geral da companhia, pode ser primeiro 2 dias, 3 dias, 1 dia, mas você tem que estar naquela primeira semana o geral, mas você tem que dar um tempinho também para mais 2 a 4 semanas para a área e para a função. Então esses são os conceitos gerais e o que a literatura diz. Os 4 Cs ajudam a gente a entender quando a gente faz isso em relação ao geral e em relação à área específica. Dicas gerais. Dicas gerais, então, overview quem são as pessoas importantes, qual é o propósito, quais são as missões. Aqui especificamente é a meta, né? Tem que clarificar para a pessoa qual é a meta que a pessoa vai receber no momento que ela efetivamente for começar a trabalhar. Rotina, produto e por aí vai. Então aqui, no geral companhia, você vai dar uma visão geral da empresa. Mas depois, naquela área específica, no financeiro, na área de fabricação, fabricação, no comercial, você tem especificamente os detalhes, que ela vai ter que saber muito mais efetivamente do produto do que, sei lá, o financeiro. O financeiro tem que saber um pouco menos, mas precisa ter uma noção geral. PowerPoint periódico. Então é responsabilidade do líder, a responsabilidade não é do RH fazer isso. O RH ele vai apoiar, vai dar ferramenta, vai criar um sistema mais divertido do que ter um treinamento chato, mas quem é o responsável por fazer o onboarding é o líder, porque é a pessoa do meu time que eu estou recebendo. Então, com isso, eu tenho que fazer um checkpoint periódico. O ideal é, primeiro dia, aí vai muito da cultura e como você quer fazer, mas primeiro dia ou primeira semana, pelo de 30 dias, uma coisa que a gente fazia lá na CIV era análise crítica, a pessoa entrou, pega esse primeiro mês aqui, entende, escreve o que você acha que está indo bem, o que você não entendeu, o que você pode melhorar,
Porque tá vindo de fora. Então, aproveitar esse olhar fresco para dar uma sugestão. E mesmo que às vezes, a maior parte das vezes não são sugestões super, mas dá a pessoa uma reflexão para a pessoa e você consegue construir em cima disso. Pesquisa sua primeira semana. Como foi seus primeiros 3 meses? Pesquisa de satisfação. Uma semana, 1 mês, 3 meses e os 8 meses lá para ficar antes dos 9 meses aqui. O que é pesquisa de satisfação? O NPS? É o NPS e outras perguntas que você queira fazer. Específica. Perguntas específicas. Por exemplo, essas que a gente comentou aqui ou outras que vocês foram percebendo que faz sentido. Infrabásica. A pessoa entra, como está no meio do crescimento, não tem computador, não tem ramal, não tem crachá, não tem mesa para a pessoa sentar. A gente tem que montar a cadeira, né? A gente agora montar a cadeira. Então você tem que garantir que a pessoa antes vai ter uma experiência legal também de acolhimento. Então não é que você pensa que a experiência para o seu cliente... Se você cometer um erro com um cliente que já é seu há 2, 3 anos, tudo bem, ele já conhece, já sabe você, ele até releva. Agora, se você cometer um erro com o seu cliente, na primeira semana, você acabou de entrar e você não criou essa relação com ele ainda. Mesma coisa a pessoa. O ideal é que a primeira impressão dela seja positiva. Sombra. Então o buddy a gente chamava de tutor, tem gente que chama mentor, tutor, eu gostava mais de tutor, mas pode ser buddy também, uma pessoa obrigatoriamente de outra área que não é o seu gestor, para que você possa ter esse link e essa integração. Já o sombra é da mesma área e é uma pessoa um pouco mais sênior. Então, tem 4 pontos de contato, né, que a pessoa, o líder, tem o tutor, o buddy, que é de outra área, tem o sombra, que é a pessoa mais experiente da própria área, e tem a área de pessoas. Então, vou botar aqui pessoas, que é o RH. Então, ela tem 4 pessoas a quem recorrer. Então, já tem uma conexão, já começa a ter uma conexão maior. O sombra eu sou um vendedor que acabei de entrar, deixa eu pegar aqui um vendedor mais sênior e convido ele a acompanhar o vendedor mais novo. Cosme Damião, né? Cosme Damião vai observar, então e a pessoa que é o sombra, que é o tutor do ponto de vista aqui da sombra, ele também se sente ajudando. Ele é uma pessoa, é sua responsabilidade, tem empresa que você bota isso na meta. A meta sua é conseguir acolher bem essa outra pessoa. E a pessoa da outra área também a gosta, porque, pô, legal, tô conhecendo uma pessoa diferente, tô nova. Às vezes é coisa básica, onde é que fica o banheiro? Quais são os restaurantes aqui da região para almoçar? Como é que eu faço para resolver o problema do benefício aqui de sei lá o quê? São coisas meio que você não precisa tomar um tempo do gestor, porque tem a quem recorrer. Então você estrutura um processo desse que funciona. Tá. Terminou esse primeiro mês, vamos fazer a apresentação aqui, meia horinha para ver o que eu aprendi e tal. Vai o tutor, vai o sombra e você integra todo mundo. Aí se tiver alguma coisa crítica, acho que é importante envolver o gestor. Perfeito. Mas essa reunião é junto com o cara? Ou são só os 4? Não, o cara apresenta para os 4. E apresenta o que ele aprendeu naquele primeiro... O que ele aprendeu naquele mês. O cara que está entrando apresenta para os 4 o que ele aprendeu. Pode até fazer coletivo, pode ter uns 3, 4 que entraram esse mês, marca uma reunião de 1 hora, 15 minutos cada um fala. E aí já integra mais também, já tem um período de... Aí você, como parte desse treinamento, que não é só um treinamento técnico, é um treinamento também de integração. E a escolha do tutores, a gente criou uma pesquisinha para você avaliar, e aí você tem um reconhecimento, tá? Com mais gente que ser tutor, porque vai ter um reconhecimento público e 0 de custo. Se você quiser botar um negócio legal, beleza, então agora o melhor tutor vai ganhar um livro, vai ganhar um treinamento, aí você vai incrementando a política. Então aí é uma evolução. Vou até cortar aqui, ó. Comunicar com o gestor, só tomar cuidado para não virar que essas figuras são figuras de avaliação da pessoa, né? Porque senão você cria... Você perde a relação que é justamente a relação de confiança total. É para ajudar a pessoa, pode ser projeto, pode ser meta, pode ser o que for, mas a pessoa tem algo para fazer. No início, às vezes, acontece a pessoa ficar meio ociosa, porque não tem tanta coisa, porque não pode acontecer isso. Tem que estar muito claro isso. Com o cliente. Então, independente de quem entrasse, de qualquer área, ele tinha um contato com o cliente, seja na rua ou no atendimento. Aí você vai adaptar para a realidade de vocês. Ou seja, tem o cliente é o stakeholder fundamental e colocar a pessoa da tecnologia, do P&D, da fábrica, do financeiro, do RH, não importa quem entrou, para ter contato com a razão da existência da companhia. Você quer acabar com a cicatriz desse cara aqui. Quem é esse cara? Aí você cria uma experiência para ele. Então, no nosso caso lá na história, a gente fazia. O pessoal ia para a rua, passava uma manhã visitando o cliente, estabelecimento e tal, e o pessoal do Rio ia para a área de suporte, área de relacionamento. A pessoa mais experiente que vai fazer aquela atividade naquela área. Então, se eventualmente não tiver uma pessoa para ser, aí vai ser o próprio gestor. Tá. E o turnover, porque a pessoa entendeu do que se tratava. Você tangibiliza o propósito. Né? Quando você vai lá e vê a cirurgia com a cicatriz, não sei o que, para ver uma cirurgia com cicatriz aberta, uma sem cicatriz, fechada e tal, você tangibiliza o propósito. Então, a pessoa entende que novamente, ela faz parte de uma coisa muito maior e ela vai dar a contribuição dela naquela missão que ela recebeu. E melhorou o NPS do onboarding. Do onboarding.
Boa. Então, em função da cultura, em função da sua cultura, você vai criar algo que tem a ver e que vai gerar um encantamento da pessoa que está entrando. Então, o que a gente fazia lá? O durante e o pós. Então, uma das coisas que a gente experimentou e que deu super certo. A pessoa foi aprovada no processo seletivo. Nesse momento que ela foi aprovada, o time já tinha feito parte do processo seletivo, porque o time normalmente entrevista, mesmo que seja um líder ou que seja faz parte de contratar aquela pessoa para o time. Aí o time grava um vídeo e manda para a pessoa antes. Oi, fulano, você vai começar segunda-feira, seja super bem-vindo, estamos super animados por você estar começando com a gente. Vem pra cá, a gente vai poder construir esse sonho juntos, etc, etc, etc. Então, qualquer experiência que você possa dar no pré, a pessoa já chega, pô, legal, já é uma coisa diferente. Quais empresas que fazem isso antes? No primeiro dia, você tem uma estrutura, uma agenda em que a pessoa, beleza, o primeiro dia ela vai almoçar com o gestor, o segundo dia vai almoçar com o estruturar isso aí. O gestor vai no primeiro dia tentar perguntar como é que tá, porque às vezes o primeiro dia é só com RH. É a pessoa que vai ter a informação geral da empresa, e o ideal também é não deixar só com o RH. Então, quem é que vai contar do propósito? Vai estar a Gisele lá, mas vai ter um líder da empresa que vai contar do propósito. Ou 70 pessoas, de repente, o Cris se compromete a sempre, nesse primeiro momento, ou um dos sócios se comprometem a eles serem responsáveis, e aí a gente começou a alinhar também a data de entrada. Então, só tinha 2 ou 3 datas de entrada, que era sempre a segunda-feira. Isso nós estamos até hoje assim. Então, o pessoal só entra na segunda-feira. E aí passa uma turma de onboard ali, porque também estava contratando muito, entrando muita gente para estruturar. Tem que ver no caso de vocês como é que adapta isso. Da própria história do sócio, faz parte da cultura aqui também, né? Os fundadores contarem e dedicar um tempo para receber essas pessoas, isso aumenta consideravelmente também o engajamento e todos os indicadores de onboarding. Ter, por exemplo, um sócio antigo da Stone, sempre ia algum sócio antigo lá falar, dar essas boas-vindas fazia toda a diferença. Depois você vai revezando, uma semana no mês é um, uma semana no mês é outro, e por aí vai. Por isso que essa visão do onboarding mais estendido, de você, tá bom, no primeiro dia talvez você tenha algumas coisas, mas você não precisa eliminar todos esses assuntos nesse primeiro dia. Então depois juntava as pessoas a cada 3 meses. Nessa semana todo mundo ia acompanhar a cirurgia, vinha as pessoas de produto. Lá a gente conseguiu fazer com que o diretor de cada área ficasse, então a semana era só com diretores apresentando, quando a gente mudou um pouco a lógica de não acontecer sempre. E aí você conseguiu fazer essa mistura, porque tinham coisas que eram virtuais, que a gente agrupava as pessoas para fazer um treinamento virtual mais ao vivo. Então, fazer um blend, eu acho que ajuda também para não criar toda essa dependência, não perder esses momentos, mas conseguir dar o peso que você precisa. Bom, você falou que é a diferença entre diversidade e inclusão? Diversidade é você convidar pessoas diferentes para sua festa. E inclusão é convidá-las para dançar. Aê! Olha aqui. Aê! Fantástico. De hardware e de software. Então, hardware, que beleza, todo mundo aqui é diferente. Então, temos homens, mulheres, novos, idosos, temos pessoas da etnia tal, só que tá todo mundo pensando igual, né? Então, o software da pessoa tá igual, o hardware tá diferente. Mas tá todo mundo indo para a mesma direção. Então, também cuidado com isso. O ideal é ter... Por isso que não pode ter estagiário olhando para a parede, sentado para a parede, né? A sua cultura tem que prever isso. Para mim, cada vez menos você fazer a trilha falando que se você vai daqui para esse cargo, para aquele, isso quase não funciona, né? Você tem hoje algumas consultorias só que tem o upper out, mas você não é mais a dinâmica do... Às vezes a gente negligencia e acho que todo mundo sabe quais são as possibilidades de carreira. E às vezes simplesmente que você estava falando, né, só de falar do assunto já melhora. Então, para mim, uma das coisas tão básicas quanto é contar para as pessoas quais são as posições que tem ou quais são os caminhos possíveis e trazer essa multiplicidade. Se for uma verdade para vocês, aí o bumerangue, as histórias de carreira, a pessoa que mudou de área, etc., você ir trazendo isso para a pessoa se sentir confiante de que ela pode ir para o caminho que ela quiser. Entendeu? Porque eu acho que é muito bom porque ela tangibiliza, então não vira uma coisa, tá só lá no papel. Acho que tem um que é mais básico, que é falar o que as áreas fazem, o que as pessoas fazem. Te dar um exemplo hoje dentro do time de RH,
Lá a gente ainda não necessariamente a pessoa sabe o que o cara do lado, que trabalha na mesma área, faz. Então você começa a contar um pouco mais o que cada um está fazendo para as pessoas descobrirem as próprias aptidões. Que aí você pode ter as políticas que você vai incentivar, ou através de um processo que você pode juntar ali de talent management com avaliação de desempenho, de falar de objetivos de carreira ou aptidões de carreira. Então, para mim, é contar, trazer histórias e aí criar ferramentas, sistemas. Uau, aqui tava uma aula, show de bola! Dizer que a educação se dá pela repetição. Então, o cuidado que você tem que ter é de montou o material, tem uma história legal, repete sempre de forma periódica para que aquilo possa ir entranhando efetivamente por osmose nas pessoas. Cuidado. E com o pêndulo também, é outro cuidado. Beleza, agora a gente não tem, por exemplo, nenhuma trilha, nenhum plano de carreira, não tem nada. Aí vai para o outro extremo, que é agora tá tudo bem definido, engessou totalmente. Então a questão do pêndulo. Ou você vai para a burocrata total, ou você fica na selva que não tem nada. Então, evita isso, tenta buscar um caminho do meio. Ou seja, você não tem nada, está sentindo o que precisa, você estrutura um pouquinho. Sentiu que foi pouco, estrutura um pouco mais. Ah, foi demais, você volta e libera um pouco. Porque senão a tendência é... Então agora vai ter um monte de plano, processo, procedimento. Para crescer, vai ter que ficar um ano na área, para depois ter que fazer não sei o quê. Cuidado com isso. Então esse pêndulo é uma tendência. E a trilha de desenvolvimento é um norte. Beleza, ó, você pode virar líder, você pode virar especialista, você pode mudar de área, você pode fazer isso... Vamos contar a história aqui das pessoas, então, o que aconteceu. O que aconteceu com o Bruno, o que aconteceu com o fulano, o que aconteceu com o Beltrano, para te dar um exemplo do que pode acontecer. Pode ser uma história parecida para você pode se inspirar nisso, ou você pode se inspirar e dizer, beleza, ao invés de eu vou fazer step 1, 2 e 3 igual a ele, mas o 4 eu quero ir para cá. Então isso tudo é possível, porque se você tem aderência à cultura e tem um resultado bom, a gente vai arrumar uma forma de aliar ao que você se interessa, ao seu sonho, com o nosso sonho, e isso vai fazer com que o resultado aconteça ainda mais. Agora, tem projetos maravilhosos. Eu falei, nossa, já percebeu quantas mudanças de comportamento a gente está pedindo? Porque aqui é super legal, mas você está exigindo do gestor, da organização, dos líderes e tal. Tá, aí você depois, vamos supor que ao mesmo tempo você vai mudar a avaliação. Aí ao mesmo tempo você vai fazer... Você cria um tilt na cabeça, que na nossa tem uma linha lógica, mas não necessariamente das pessoas. Então, vale bastante. Léo, ainda tem... Ferramentas. Uma Typeform ou SurveyMonkey da vida, ou Google Docs, para você fazer as pesquisas, NPS, satisfação. O Kahoot a gente usava para quiz, é K-A-H-O-O-T. Tá, e o que ele faz? Ele gamifica um quiz. Então, ao invés de terminar a aula de um jeito tradicional, expositivo, chato, a gente fazia, beleza, então agora vamos fazer um quiz aqui dinâmico para saber o que vocês aprenderam, como é que foi a evolução. Tipo um fechamento. Tem uma competiçãozinha, um joguinho, legal, só para animar. E também o software de onde estão os treinamentos em vídeo. Então, tipo um e-learning. É um LMS, pode ser básico. Vocês estão usando qual? Conheço. Qual que vocês usam? A gente usava o Talent. O que vocês vão fazer? O que vai ser dado na primeira semana? Quem vai dar? Como é que você cria uma rotina de onboarding? Vai ter alguma atividade prévia? O que vai ser feito na primeira semana, no primeiro dia, primeira semana, no primeiro mês? Vai ter pesquisa? Vai ser de quanto tempo a pesquisa? E qual vai ser a pesquisa efetivamente? E quem você vai envolver para você treinar os líderes disso da importância? Provavelmente você vai fazer alguma palestra, alguma informação deles. E quem vai ficar responsável por, no dia 15 de março, receber as pessoas. E aí, com isso, você criou um processo efetivamente de onboarding. E se vocês vão querer ter o buddy, o tutor, a sombra, como é que vocês organizam isso? Efetivamente, qual vai continuar a experiência indo lá ver a cirurgia, de quanto tempo isso vai ser feito, como é que você estrutura, vai pegar o pessoal mais antigo, uma hora vai zerar o pessoal antigo, então vai ser só os novos. E aí vale a pena reciclar o pessoal antigo para ir de novo ou não? Então, montar efetivamente como vocês pretendem fazer o onboarding. E se já conseguir rodar 1, 2 turmas, beleza, se não, pelo menos só o plano, acho que já está legal. É onboarding, eu já vi empresa chamando acolhimento, já vi empresa chamando de welcome. Aí você vai dar o nome de acordo, que eu gosto, tem o confiante, que é a galera. Vai ser o quê? O well confiante, sei lá, um nome específico. Ou não, ou é onboard mesmo. Ver se tem alguma coisa também que adapta, porque o nome é uma coisa que é o programa tal. Ser confiante. Ser confiante. Legal. Beleza, então esse é o programa de onboard da confiança é o ser confiante. Não fazer o barulho, porque acho que às vezes a gente lança milhões de coisas, as pessoas nem têm a percepção de valor ou engajamento. A gente subestima que o processo de change management, né? Porque parece que é super simples, parece que, não, agora é só falar para o tutor ir lá e o buddy só falar onde é o banheiro.
não é, né? Então, não subestimar essa parte. Então, investir o tempo necessário e acho que teve algumas coisas que eu peguei e falar assim, gente, então agora o onboarding vai ser assim, você vai fazer isso, você vai fazer isso. E sim criar o engajamento das pessoas nisso. Então, você trazer as pesquisas, você mostrar putz, onde que estão hoje os seus problemas, o que vocês querem conseguir. Então, trazer o storytelling também para as pessoas que vão ajudar vocês, porque senão vira o programa de RH. E não... Primeiro, nem tem como, né? E não dá... E não vai ser efetivo se for um programa só de RH. Se vocês não explicaram fazer isso, vai ser, puta, mais uma coisa que eu vou ter que fazer aqui e eles não estão entendendo o valor que gera. Então, o lançamento é importante, mas as ferramentas de comunicação interna para você explicar a importância daquele processo, aí a educação está pela repetição. Toda vez, o André, por exemplo, lá, toda vez ele falava, pessoal, onboard, welcome. Tinha na sexta-feira lá o bate-papo com todo mundo. Mas, pessoal, esse era um ritual, inclusive, do nosso onboard lá. O pessoal entrou na segunda-feira, passava a semana treinando, alguns já iam para a área, outros já ficavam no onboard geral. Sexta-feira, obrigatoriamente, tinha o bate-papo com todo mundo. Quem aqui entrou essa semana? Aí levantava a mão. Então, é uma mensagem para vocês. Sejam bem-vindos à companhia. Essa é uma companhia de donos. A gente foca no empreendedor. A gente quer ajudar, quer melhorar o sistema financeiro, etc. Aí passa a mensagem toda. Só que eu estou fazendo essa mensagem para os novos, 100% para os antigos também. E cada vez é uma pessoa diferente. Então, agora eu vou chama aqui o fulano que vai contar. Como que é na sua área? Como que você dá sua contribuição para acabar com a cicatriz da cirurgia aberta? Aí vem a pessoa lá da área de atendimento, vem a pessoa do financeiro, vem a pessoa do comercial e dá o seu depoimento. E no final fala, sejam bem-vindos, obrigado por fazerem parte desse time, etc. Isso é um ritual que tangibiliza a cultura e mostra a importância do onboarding e do propósito e por aí vai. Então, 5, 10 pessoas e mudar a cultura de uma área, isso não é difícil acontecer. Então, ter o CEO ou pelo menos um sócio que possa representar a cultura na última etapa de validação final, check de cultura, em qualquer área da empresa, até 150 pessoas é a recomendação. E o mesmo vale para o onboarding. Por que é importante isso, Vabo? O cara tá lá, o sócio, os fundadores estão falando isso. Por que é tão... Porque até 150, 200 pessoas é onde vai sedimentar a cultura efetivamente. Então, você conseguir garantir que aquela pessoa que está entrando na sua empresa compartilha dos seus valores e princípios e vai ter um líder do seu lado que você vai transmitir isso para eles, é fundamental. Você vai acabar encontrando pessoas que estariam sendo contratadas, mas que daqui a um tempo vai acabar saindo. Você consegue perceber isso porque você, como sócio, CEO, enfim, você é a pessoa que tem a cultura muito mais clara, cristalina, do que eventualmente um líder. Né? O fundador, dá mais tempo. Principalmente o fundador, que sabe de todas as Quando você chega para 200, 500, 1.000, 5.000 pessoas, isso já fica mais difícil para você vai virar o gargalo. Então, com 100 e poucas pessoas, você vira o gargalo se você for fazer. Mas você dedicar o seu tempo para entrevistar e conhecer pessoas novas e fazer um onboard de 3, 4, 5, 500 todo mês, perfeitamente possível, não vai tomar um tempo enorme. Pelo contrário, você vai dedicar seu tempo para algo que gera um valor incrível, que é trazer as pessoas certas e embarcá-las corretamente. Dica prática, fica aqui, dica prática. Pega os principais itens do seu programa de onboarding e cria one page, ou um slide no máximo, que o one page funciona bem, o máximo que a pessoa tem paciência de ler, para você explicar. Então você vai ter um tutor, você vai ter um one page para mostrar quais são as melhores práticas, o que você espera desse tutor, como é que ele tem que atuar, o que o tutorado tem que fazer. O onboarding como um todo, por que o onboarding é importante, como vai funcionar na confiança. Cada prática, pesquisa de satisfação, o que você pretende da pesquisa de satisfação, como é que é o método de medição. Então você faz um one page geral e um page específico, e aí a pessoa consegue ler, entender e serve de insumo para você quando for comunicar. Mas ele dedicou a pesquisa dele apenas para... Como é que soletra o nome dele? É Basaglia. 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 Italiano. Italiano. Ricardo Basaglia. Então...